Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, que tirou um tempo na sua vida para poder dar lugar não às minhas palavras, mas às palavras do Senhor. E mais uma vez vamos fazer aqui uma leitura dissertativa que muitas das vezes acaba nos ajudando. Não que nós não tenhamos o conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, mas muitas das vezes as tribulações acabam fazendo com que a nossa mente fique confusa. E assim, na palavra que eu vou ler hoje, muito conhecida, que se encontra em livro de Lucas capítulo 5, versículo 1, aconteceu também com um escolhido do Senhor. Se aconteceu com ele, não vai acontecer comigo, contigo? Sim, mas o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal. E diz assim: um barco emprestado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago Genezaré, o mar da Galileia, e viu dois barcos que estavam junto à praia do lago. E os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando suas redes. Ali se encontrava Pedro, André, Tiago e João, que tinham ido pescar a noite inteira e nada apanharam. E entrando num desses barcos, o qual era de Simão, revela que ele já havia pedido esse barco emprestado para servir como plataforma ou púlpito. O Senhor ele estava antes em outro local, próximo, e aí ele pede esse barco emprestado. Isso deu início para que ele pudesse cumprir o seu querer na vida desses pescadores, para que eles ali pudessem saber quem era o mestre. Alguns já sabiam, outros tinham ouvido falar, mas não criam. E Deus precisa muitas das vezes nos mudar, nos transformar e fazer milagres acontecer para que possamos buscá-lo. Isso é certo ou isso é errado? É Ele que nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Ele. Então Ele trabalha do jeito dele. O milagre. E quando acabou de falar, de pregar o ensinamento que estava dando já ao povo que estavam ali junto de si, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Isso veio como uma surpresa para esses pescadores. Eles tinham pescado a noite inteira e não pescaram nada, de modo que devem ter se perguntado o que ele estava fazendo. De fato, ele ia pagar pelo seu uso do barco. Deus nunca ficará devendo nada ao homem. Quantas das vezes nos vemos buscando uma porta de emprego, nos vemos buscando paz em nosso lar, buscando tirar filhos, tirar parentes, tirar esposa ou esposo de vícios e falamos: Deus não está nos enxergando, Deus não está nos ouvindo. Deus está, só que é no tempo dele. É Ele que determina todas as coisas para nossas vidas. E fazendo assim, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A ideia é que Pedro jamais se daria ao trabalho de atirar a rede por ordem de outra pessoa que não fosse Jesus. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Tantos peixes que fizeram com que a rede se rompesse. E fizeram um sinal aos companheiros. Pedro e André acenaram a Tiago e a João, que já se encontravam em outro barco, nos seus barcos, que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Cristo tinha o mesmo poder sobre os peixes do mar que ele tinha sobre as rãs, os piolhos e os gafanhotos do Egito. E vendo isto, Simão Pedro revela que o efeito dessa lição não é que Simão passou a ter-se em alta estima, mas em baixa. Esse é sempre o efeito da manifestação do poder e da graça de Deus na consciência do homem caído. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mostra esse milagre revelando a incredulidade oculta no coração do Simão. Isso porque, sem dúvida, quando lançava as redes, ele havia dito para si mesmo: não pescamos nada. Quantas das vezes, né?
dizemos não somos vencedores. Quantas das vezes somos acusados nos dias de hoje de sermos pecadores, até na época de Jesus, né? Onde ali foi curado algumas pessoas e diziam que era por causa dos seus pecados. Jó, por causa de seu pecado, e não era. Nós vemos no momento de dificuldade algo que Deus não está vendo e nem está nos acusando. Mas a mente perturbada pela ansiedade, pelo desconforto que passamos, pelas setas de Satanás, faz a gente não confiar totalmente no Senhor. E aqui nessa passagem o Senhor mostra que nós temos que confiar nele. Porque o espanto tinha se apoderado dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, e de agora em diante serás pescadores de homens. É o primeiro caso registrado de Jesus ter usado as palavras não temas com seus discípulos. Sua declaração os elevava a serem pescadores de homens e constituiu o chamado deles para o discipulado e também como apóstolos. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer que eles fizeram isso imediatamente. Simão Pedro estava para perder a sua casa, já tinha perdido o seu barco, por causa dos impostos que tinha que pagar a Roma. E ali ficou o barco cheio de peixes. Ele deixou de honrar as suas dívidas? Não. Ficou para trás alguém que seguiria sim futuramente o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ficou para entregar ao coletor de impostos, a Mateus, tudo aquilo que ele devia e muito mais, e de seu irmão, e quem sabe até ali de Jesus, porque Jesus também pagou impostos. Nós conhecemos essa passagem. E assim é a nossa vida. Não deixemos que o mal nos vença, mas vencemos o mal com o bem. E o bem é a obra da cruz, é o nosso Senhor Jesus Cristo, para honra e glória. E que Deus possa cultivar no coração de cada um a esperança, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, dando a vitória e colocando por terra todo o mal em nome de Jesus.